Boa noite a todos. Aqui começa mais um gameplay de terror nessa sexta-feira 13 de lua cheia, nesse clima escuro, nesse clima sombrio, sozinho em casa, com as luzes apagadas. Vamos com uma música sinistra, como vocês podem ouvir, e o jogo escolhido é A Mansão da Colina da Morte, um jogo do sistema Dominus escrito pelo Thiago Jungs. Estava chovendo pesado naquele outono de 1931. Você teve que sair da capital para o interior. Aquela curva acentuada foi cruel e seu carro derrapou e capotou. Você saiu ileso, mas o carro ficou em pedaços. A chuva apertou e um trovão iluminou a noite, revelando no alto de uma colina uma mansão. É a sua melhor chance de abrigo no momento. Eu sou um antiquário chamado Jonathan Smith III, que eu estudo coisas antigas, que é uma paixão que eu herdei do meu pai, que por sua vez herdou do pai dele, e vem passando de geração em geração, há muito tempo. Vamos rolar aqui para ver qual que vai ser a trama principal dessa aventura. 6. Algo aconteceu, aqui viveu um médico louco. Você precisa queimar um livro, senão você vai se tornar um deles. Então, a cena do carro, do acidente, é como se fosse uma introdução. Temos um corte e a próxima cena é o Jonathan, meu personagem, correndo por corredores escuros, completamente assustado. Nas paredes tem imagens de um médico, à moda antiga, vestindo o jaleco tradicional da época, com várias marcas de sangue. Tem algumas fotos borradas de pessoas deitadas em macas e circundadas sempre por esse mesmo médico e algumas enfermeiras e enfermeiros de olhar sádico. As pessoas mostradas na foto têm expressões de terror, de dor intensa, de loucura. E essas fotos, elas estão por todo lugar. E meu personagem está segurando um livro antigo, um tomo, com uma capa de couro, mas um couro bem pouco trabalhado, e é um livro muito pesado. E meu personagem sabe que ele tem que queimar esse livro, senão ele vai se tornar um deles. Ele para um minuto para ouvir o que está acontecendo em volta. Ele escuta alguns barulhos bem sinistros. Tudo fica meio opressivo. E ele sabe que ele precisa queimar esse livro maldito, que tem permeado a história dessa casa de sangue e vítimas há muito tempo. Ele ainda não encontrou ninguém na casa, ninguém vivo. Vamos ver a primeira cena, onde ela vai se passar. 6. No sótão. O Jonathan está atrás de algo que ele possa queimar. Ele procurou por todos os lugares, na cozinha, na sala. E o único lugar que ele espera encontrar alguma coisa, uma caixa de fósforos, alguma coisa que permita ele fazer fogo, talvez seja o sótão. Então ele vai até lá. Vamos ver se teremos um personagem em um evento. 2 é um personagem. 2. Um fantasma de um homem. O Jonathan, ele entra no sótão. Ele vai colocando a cabeça aos poucos e está tudo escuro. Ele vê apenas algumas caixas. E pela janela que tem perto do teto, a luz do luar, é uma noite de lua cheia, algumas nuvens passam cortando a luminosidade, tornando tudo um completo breu, e após a passagem das nuvens,
o luar ilumina um pouco e ele olha para um lado e não vê nada, ele olha para o outro também não, mas quando ele vira, logo à frente, encostado na parede, ele vê o contorno, a silhueta de um homem, parada. Ele fica em silêncio para ver se consegue escutar a respiração. Então vou jogar aqui, ver se ele consegue escutar a respiração. Se cair de 1 a 3, sim. Se cair de 4 a 6, não. Sim, ele consegue escutar. É uma respiração pesada, de alguém com dificuldade de respirar. Mas apesar dessa respiração, ele não consegue ver nenhuma movimentação nessa silhueta. Nem do peito, inflando e soltando o ar, nem da cabeça, nem nada. Está completamente parada essa silhueta. Eu quero saber se parece ser a silhueta de um paciente. 1 a 3, sim. 4 a 6, não. Sim. Tem aquelas vestes, só que elas estão rotas, dá para perceber, surradas. E eu tento chamar. O Jonathan fala: com licença, quem é você? Será que ele responde? 1 a 3, sim. 4 a 6, não. Sim, ele responde. O que ele responde? Vamos jogar aqui na tabela de assunto. 5. Os mortos sabem. Ele só responde isso. Os mortos sabem. E você será um de nós. A voz dele muda no final, como se outras vozes estivessem entrando junto, e ele dá um passo para frente. E fica completamente parado. Passado algum tempo, ele dá outro passo para frente. Bom, o Jonathan vai tentar voltar. Ele não vai encarar essa não. Eu quero ver se eu consigo fechar a porta do sótão. Mas eu tô tão nervoso que eu acho que eu vou transformar isso num teste. Então eu vou jogar um dado. Se eu tirar 4 ou mais eu consigo fechar. Mas eu estou muito nervoso. Afinal eu acabei de ver o que parece ser o espírito de um homem. Então eu estou em desvantagem. Eu vou tacar 2 dados e o que vai valer é o resultado menor. 6, foi bom, mas vamos ver. 2. Eu não consigo fechar, então eu saio correndo. Eu quero ver se eu caio nessa queda. Eu não sei, eu estou alto. Vamos ver. Não, eu não caio. E aí eu saio correndo, meio sem rumo, com aquela sensação de que existe alguém atrás de mim, procurando lugares, e no final eu vou parar na cozinha. É uma grande cozinha que tem alguns armários embutidos, todos à moda antiga, mas está tudo sujo, está tudo abandonado, e eu quero ver se eu encontro algum objeto que eu possa me defender. Vou fazer um teste aqui. 4 ou mais eu consigo. Meu dado caiu. Vamos ver. 6, sim, eu encontro. Encontro uma faca numa gaveta, uma faca de açougueiro, toda suja de sangue, levemente enferrujada. O Jonathan realmente não acredita que isso vai servir para alguma coisa, mas dá um certo sentimento de segurança. É uma outra cena, vamos ver se acontece um evento ou um personagem. Caiu um personagem. 3. O fantasma de uma mulher. Então o Jonathan ele abre a gaveta para pegar essa faca. Ele vê essa faca, mas quando ele olha pela porta da cozinha, uma cena muito parecida, uma silhueta, só que dessa vez é claramente uma silhueta de mulher. É uma paciente, parece ser uma paciente desse médico, embora não é um hospital, é uma casa, mas a casa de um louco, de um médico louco. 1 a 3, sim, parece um paciente. 4 a 6, não. 2, sim. Ela parece estar vestindo o mesmo tipo de camisola que o homem estava vestindo. Ela toma uma ação. Que ação ela toma? Descobrir.
ela começa a caminhar decidida pela cozinha, como se ela estivesse totalmente a par da minha presença lá. E ela começa a procurar coisas, como se ela estivesse procurando alguma coisa. Algumas vezes ela olha na direção do Jonathan, na minha direção, no meu personagem, e parece que ela vê através, como se eu simplesmente não estivesse lá. E ela continua procurando, procurando e procurando, se abaixa, passa. Algumas vezes ela chega quase a esbarrar no Jonathan, mas não a toque. De repente ela encontra. O que ela encontra? Um livro. Ela também encontra um livro de capa preta. E quando ela pega esse livro, ela fica algum tempo olhando. E com um movimento brusco ela olha para a direção do Jonathan e ela emite um som absurdamente gutural, como se fosse um grito que se prolonga. Após alguns segundos, Jonathan espera que esse grito vai parar, mas ele não para. Então o que eu tento fazer? O Jonathan vai tentar atacar alguma coisa nessa pessoa. Eu procuro algum outro objeto lá, eu encontro alguma coisa, pode ser qualquer coisa. 1 a 3, 5, 4 a 6 não, 6 nada. Então a minha única opção é atacar essa faca. O Jonathan taca a faca, não querendo ferir ela, mas só para interromper esse som medonho desse grito. Acontece alguma coisa. 1 a 3 sim, 4 a 6 nada. 5. A faca simplesmente ela perfura o braço da mulher e fica lá, mas a mulher nem se mexe. E o grito continua, e vai ficando cada vez maior, já faz mais de 40 segundos que esse grito está se prolongando, e ele não para. É um grito enlouquecedor. Eu já estou com 2 pontos de sanidade. Mais 2, meu personagem vai ficar completamente louco. Vamos para a terceira cena, eu saio correndo e vou em direção ao porão. Esse grito ele parece que ele vai aumentando e de repente encontra um lance de escadas e parece que descendo essas escadas o grito começa a diminuir de intensidade. Quando eu chego na porta do porão, o som para. 6. Acontece um evento. 1. De repente do nada eu sinto algo batendo nas minhas costas e eu olho no chão e vejo que é uma colher. Quando eu olho para cima tinha uma mesinha ali perto de onde eu vi, e essa mesinha está se movendo como se alguém estivesse empurrando. E o Jonathan fica esperando porque está vendo a mesinha vindo e provavelmente alguém está empurrando. Mas de repente é como se a mesinha fosse empurrada e ninguém aparece. Mesmo assim, o Jonathan fica bem assustado. Ele escuta barulho de coisas caindo em cima, algumas coisas pesadas, outras mais leves, som de metal contra metal, som de portas batendo. Só me resta abrir a porta. A porta está aberta. 1 a 3 sim, 4 a 6 não. 4, a porta está aberta. Eu vou abrindo aos poucos. E o que acontece quando eu termino de abrir? Como é esse porão? Empoeirado, cheio de caixas, empoeirado, um lugar muito desorganizado. E os barulhos lá em cima começam a sair e eu entro nesse porão porque é o único lugar em que esse som do grito da mulher parece que parou por conta disso, ou ia parar mesmo. Mas eu quero voltar, eu quero tentar subir a escada para ver se o som continua além dali. Vou jogar um dado. 1 a 3 sim, o som continua. 4 a 6 não. 4. Aparentemente o som parou. Eu olho para um lado do corredor, não vejo nada. Eu olho do outro e eu vejo alguma coisa. 1 a 3 sim. 5, nada. Então, logicamente, o Jonathan não vai entrar no porão. Não é nem um pouco sábio você entrar num lugar desse. Ele está muito assustado. Ele vai tentar achar saída, mas ele correu tanto por essa casa, uma casa tão grande, que ele
simplesmente não sabe mais onde está. O medo acrescido disso, e ele ainda segura o livro. Ele já tentou rasgar as páginas dos livros, mas ele não consegue, alguma coisa impede, as páginas simplesmente não se rasgam, e ele já tentou amassar e não dá certo, e então ele acha que talvez o fogo seja a única coisa que consiga queimar esse livro. Vamos para a nossa quarta cena. Ele sai andando até que ele encontra uma biblioteca, uma grande biblioteca, que também é uma biblioteca antiga, cheia de móveis vitorianos, estantes cheias de livros, inclusive alguns pergaminhos enrolados. 2. E no meio dessa biblioteca, sentado em uma mesa redonda que fica bem no centro do cômodo, um fantasma de uma criança. Tem uma criança com umas roupas bem antigas, suspensório, e essa criança ela tem os olhos negros, fundos, como se não tivesse órbitas, como se não tivesse nada. E essa criança fala com o Jonathan. Eu não sou desse lugar. Ele fala com uma voz de velho. Eu vim de um outro mundo, mas você logo conhecerá. Essa criança toma alguma ação, 1, 3, 5, 4, 6 não, 6 não. Ela fica simplesmente parada, olhando em direção ao Jonathan. Bom, o Jonathan já vai estar com insanidade no nível 3. O Jonathan já está começando a ficar bem abalado, e está ficando cada vez mais difícil. Logicamente, numa biblioteca não teria nada relacionado a fogo. Mesmo assim, o Jonathan sai procurando. Ele encontra alguma coisa? 1 a 3, sim, 4 a 6 não. 1, sim. O que ele encontra? Alguns ossos em um canto da biblioteca. O Jonathan é um antiquário. Ele vai fazer um teste para ver se ele consegue reconhecer alguns desses ossos, porque não tem formato, pode ser de gente, pode não ser. Ele não é especialista em anatomia, logicamente, mas ele vai tentar fazer esse reconhecimento. 4 a 6, ele consegue. 1, ele não faz ideia, não é nada que pareça alguma parte específica do corpo, são só ossos, que bem podem ser ossos de animais. A criança ainda continua lá, 1 a 3 sim, 6 não. Quando ele olha de volta, a criança sumiu. Vou tentar achar a saída, já que pelo visto não vai ser possível queimar esse livro, pelo menos vou tentar sair desse local. Quinta cena, que vai se passar. Não faz sentido eu voltar para o sótão, vamos jogar de novo. No porão. O Jonathan ele se lembra que muitas dessas casas têm uma saída de emergência no porão. Ele sabe voltar até o porão, ele está com muito medo de visitar os cômodos, então ele vai tentar fazer isso. Ele vai tentar atravessar o porão para ver se tem alguma saída do outro lado, que era bem comum nessas casas grandes, terem uma saída do porão para a parte de trás do quintal. 4, acontece um evento. 3. Ele entra e agora tem uma luminosidade que vem do luar, ou seja, tem uma janelinha bem aonde tem essa saída. Tem uma escada que sobe, depois tem uma pequena janelinha como se fosse uma porta e está vindo um pouquinho de luar. E graças a essa luminosidade ele vê vários escritos na parede feitos com sangue. O Jonathan vai fazer um teste para ver se ele consegue identificar o que está escrito. 4 a 6 ele consegue. Não, ele não consegue. E o Jonathan vai tentar atravessar. Acontece alguma coisa nesse meio tempo? Nesse caminho, nesse percurso até a saída? 1 a 3 sim. 4 não.
A porta está aberta? 1 a 3 sim, 4 a 6 não. Está aberta. Jonathan então abre e lá fora ele percebe que ele está no fundo dessa mansão, na colina, e logo após um pequeno gramado, tá com névoas, tá um clima muito sombrio, o luar entrecortado por nuvens rápidas que passam, está ventando bastante, alguns sons sombrios se escutam vindo sei lá de onde, o uivo de um lobo, e ele percebe que logo, alguns passos depois, começa a aparecer algumas lápides, algumas cruzes, algumas caídas, outras não, e tem um cemitério, até um grande cemitério lá. E aqui nós entramos na nossa sexta cena. Vamos ver se aparece um personagem ou um evento acontece. 5, um evento. Mobília e objetos flutuando no ar. Ele percebe que essa névoa, ela se movimenta de uma forma estranha. E ele vê sombras passando em meio a essa névoa. Ele não consegue identificar se são sombras de pessoas, se são sombras de coisas. Algumas, inclusive, numa altura que realmente, mesmo se fosse uma pessoa, não conseguiria, porque é como se estivesse flutuando. Mas a névoa, tudo vai passando, as nuvens vão cortando a luz do luar de tempos em tempos. E atrás desse cemitério tem algumas árvores, e o Jonathan vai tentar sair correndo desesperadamente. Só que ele está muito nervoso. Vamos ver se ele consegue passar por isso sem cair, porque ele realmente não tem preparo nenhum para fazer esse tipo de coisa. 4 a 6 ele consegue. 5, ele vai passando entre os túmulos e tudo mais. 1 a 3 acontece alguma coisa, 4 a 6 não. 2 acontece. Em um determinado momento, quando ele já está quase terminando de atravessar o cemitério, uma mão surge de dentro da terra e segura o pé dele. Vamos ver se ele consegue sair disso daí. 4 a 6 ele consegue. 3, ele não consegue, ele cai no chão. Nisso, uma outra mão surge da terra e segura o braço dele. Ele vai tentar se soltar de novo, mas ele está em desvantagem. Então, vou jogar 2 dados e escolher o resultado menor. 3 e 6, mas é o resultado menor. Ele não consegue novamente, e nisso vão surgindo várias mãos. Inclusive elas estão bem próximas, seria impossível que fossem corpos distintos. É uma coisa muito inexplicável e em poucos segundos tem mais de 12 mãos, 13 mãos puxando o corpo dele para baixo. E o corpo do Jonathan começa a afundar nessa terra, nessa grama. E ele grita pro nada, grita pro luar. E ninguém nunca mais ouvirá falar de um antiquário chamado Jonathan Smith III.